Bem, meus amigos, estamos aqui, né, estreando um novo quadro dentro da Visão Agro, né, que é a Visão Agro Talk, né, que vamos bater um papo. E nada melhor que o nosso primeiro convidado desse quadro é uma pessoa realmente muito importante dentro do nosso segmento. Conhece tanto do setor dentro do Brasil como fora do Brasil. E a gente não poderia deixar de buscar esse bate-papo com ele para que ele possa trazer muita informação, principalmente no momento desse, de pandemia, que a gente ouve-se tantas coisas, mas não sabe até que ponto certas coisas é verdade. Então, a gente criou esse quadro para poder trazer informação e esclarecimento. Quando eu falo de quem é o nosso convidado, estou falando de Flávio Castellari, que é diretor executivo da Aplas, e ele vai falar com a gente. E aí, Flávio, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, Alex? Graças a Deus, todo mundo com saúde. É uma honra aí ser o primeiro aí dessa sua grande iniciativa. Parabéns, né, pelo seu trabalho de promover o setor aí durante tantos anos, né, com seus prêmios, com as suas matérias, com o marketing, com a revista e com tudo aí que você vem trazendo, né, para o setor e levando informação, que é o mais importante, né? Quem não se comunica se estrumbica, como dizia nosso velho guerreiro, né? Eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês e com o seu público, sua audiência, o que a gente vem vendo, enxergando e as soluções que a gente vem buscando para resolver os problemas durante a crise. Olha, eu vou chamar você de Castellari, que é muito mais fácil para mim. Pode chamar, fica à vontade. O Castellari, é o seguinte, né? A gente quando entrou 2020, a gente veio naquela esperança, naquela alegria, porque 2019 foi um ano muito bom. E aí, de repente, vem a pandemia e muda tudo, né? Eu lembro que vários empresários do setor sucroenergético ficou desesperado, falou, oh, acabou o ano para nós, acabou. Mas, de repente, as coisas foram mudando, e hoje a situação é bem diferente daquele que a gente esperava em 2020, né, Catarina? Dá uma pincelada para a gente de como estava e até que ponto chegou hoje. Isso, com certeza, né? Os primeiros 3 ou 4 meses do ano, né, até mais ou menos abril, a expectativa era muito ruim, tanto que o setor se mobilizou para pedir para o governo federal, inclusive, algum tipo de auxílio, de ajuda, mas no final de 2020 a gente acabou fechando o ano com um saldo aí positivo para o setor, né, de cana-de-açúcar, açúcar energético, tanto no que tange a exportação do próprio açúcar, o consumo do etanol começou a recuperar internamente, o dólar mais caro, né, ficou um preço melhor do nosso açúcar aqui no Brasil que foi exportado, então a gente acabou vendo aí que o ano não terminou como o setor esperava, e sim o ano terminou bem melhor, com saldo positivo aí na questão econômica, né? Lógico que a gente teve toda essa questão das mortes e do isolamento e tudo isso que trouxe aí uma dificuldade grande para muita gente, mas felizmente o setor de agronegócio no Brasil foi beneficiado aí, né? Teve um saldo positivo em 2020, né? A preocupação nossa, o que aconteceu em 2020? Se você lembra, 2019, como você disse, foi um ano bom, e nós conseguimos entregar todos os equipamentos até março, abril, né? Então, a gente, na entre safra, a gente trabalhou, e quando começou realmente os isolamentos, os problemas, a gente já estava com a coisa, né? Já tinha posto o carro em marcha e entregamos todos os equipamentos que foram contratados pelas usinas. Esse ano está mais ou menos parecido, né? Então, a gente tem uma expectativa de ser um ano bom também, o 2021, porém, a gente está com grande dificuldade na indústria de material, né? Os preços dos aços subiram mais que 40%, uma média pelo menos de 40%, né? Não está tendo material, então, quer dizer, tem uma falta de matéria-prima, e essa alta ela está impactando muito fortemente na indústria metal mecânica nossa. Por quê? Porque esses contratos foram fechados o ano passado, às vezes, ou no começo desse ano, ou durante o primeiro semestre, quando ainda não havia falta de material e o preço ainda não tinha subido tanto. Então, está impactando muito agora a indústria metal mecânica, porque ela tem que cumprir o contrato e muitas vezes ela não consegue renegociar esse contrato com o cliente final. Então, está complicado para o nosso setor, a gente está se mobilizando aí com algumas outras cidades, alguns outros APLs, o SEIS com certeza
está fazendo parte dessa mobilização, junto com os APLs e com secretarias de desenvolvimento, para ver uma saída para essa questão dessa falta de material e do aumento que teve. Mas a expectativa, pelo menos, do setor para esse ano, é que a gente tenha uma safra, inclusive, possivelmente melhor que a do ano passado, mantendo mais ou menos o mix que a gente teve o ano passado entre álcool e açúcar, e com a exportação em alta, né? Já que o dólar continua aí, né, o real desvalorizado facilita aí e melhora. E o açúcar, estando acima de 13, 14 centavos de libra, para nós remunera muito bem, ainda mais com dólar de 5,60, 5,70, 5,80, né? Então, a expectativa desse ano é bom, e do ano passado, no final, a gente acabou saindo com saldo positivo. Inclusive, ouvindo uma palestra da Datagro, e eles estavam falando que este ano podemos ter uma pequena redução da matéria-prima, que é da cana, né? Porque a cana está passando por aquela fase de renovação. Como que você vê isso? Realmente, se você olhar as consultorias, né, em específico a Datagro, ela tem falado isso aí. Também a gente teve alguns problemas climáticos, né? Então, pode ser que tenha algum tipo de impacto ou de redução. Mas a expectativa, pelo menos hoje, teve o lançamento, né, da safra da Datagro, aí, virtualmente, mas com a sede continua em Ribeirão Preto, e os números até que são positivos. A gente está com uma expectativa muito boa, inclusive de produzir aí 30 e poucos milhões, 38 milhões aí de toneladas de açúcar e continuar produzindo aí perto de 30 bilhões de litros de etanol. Então, acho que a expectativa está boa, né? Foi muito interessante que você vê o crescimento do etanol de milho, né? Então, ajudou bastante na entre-safra, né? Esse ano aqui a tendência é subir 25%, pelo que eu vi os números que foram apresentados aí pela Datagro. A gente fica muito contente de ver que começa a existir algum tipo de regulador para entre-safra, né? Então, de novembro a mais ou menos março, a gente pode usar esse etanol produzido do milho para poder complementar aí o etanol de cana-de-açúcar. Então, acho que é um casamento muito bom. É uma pena que o milho está tão caro, né? Então, desestimula um pouquinho a questão do etanol de milho, mas ainda, com o preço que o etanol está hoje no mercado, compensa com certeza. O que a gente tem acompanhado, principalmente eu tenho ouvido muito o Evaristo Miranda, lá, que é diretor executivo da Embrapa, e ele estava falando que realmente o setor do agronegócio é o que salvou o Brasil em plena pandemia, né? Porque tudo foi parando, mas a agricultura, de um modo geral, não parou, né? E ele falou também, né, da importância de que realmente o setor da agricultura ela vai deslanchar cada vez mais. Agora, é o seguinte, a concorrência lá fora, que tem muitos, ele falou assim, que tem muitos brasileiros que trabalham contra a gente, quer dizer, tentando criar problema, criar dificuldade para que a gente possa botar o nosso produto lá, porque hoje o Brasil sustenta mais de 1 bilhão e 200 mil pessoas no mundo, né? 20% do mundo o Brasil sustenta. Como que você vê essa história dos brasileiros, de vez de ser patriota, torcer pelo nosso país, e alguns membros do setor vai lá e fica falando mal dos nossos produtos? Bom, vamos lá, né? Eu acho que a gente tem que fazer até uma meia-culpa, né? Até os brasileiros bem intencionados, porque a gente se envolve, às vezes, com o dia a dia da nossa indústria, né? E a gente se esquece, às vezes, de comunicar de uma maneira mais clara, mais objetiva e com números concretos toda a sustentabilidade e as externalidades positivas que o setor de cana-de-açúcar traz para o Brasil, né? O próprio governo, muitas vezes, acaba não apostando tanto na questão do etanol e na cana-de-açúcar, na parte de promover o Brasil lá fora, e a gente é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, né? A gente é o maior produtor de etanol de cana, o maior produtor de açúcar, o maior exportador de açúcar, né? Isso mostra a competência do setor, né? Mostra, e com sustentabilidade, né? Exato. Com isso nós estamos ainda ajudando o meio ambiente, né? Estamos deixando que a nossa cidade de São Paulo... Sem subsídio, né? Sem subsídio, e a gente está ajudando as nossas cidades como São Paulo, as grandes capitais, a ter um ar muito mais limpo, com essa mistura de 27% de etanol no combustível e com o uso do etanol, né, hidratado 100% no nosso tanque, e gerando desenvolvimento regional, né? Então, quer dizer, o que a gente, é uma das fortalezas que o Brasil tem, né? No mundo globalizado, ou você é o melhor ou você é o maior.
na questão de cana-de-açúcar, o Brasil é o maior e o melhor. Então, quer dizer, a gente tinha que estar divulgando isso aí muito para o mundo todo, e principalmente a questão da sustentabilidade, porque o mundo hoje não é como há 100 anos atrás, que você descobria um combustível mais barato e não importava se ele era sustentável ou não, e você trocava esse combustível, né? Se você olhar o motor a combustão, os primeiros motores a combustão, eles foram ou a óleo vegetal ou a etanol, né? Não era gasolina porque o petróleo não existia. Depois, com a descoberta do petróleo e o preço era tão barato, porque o petróleo é extrair, né? Você só extrai ele e refina, você não tem risco grandes envolvidos na operação, nem muita mão de obra envolvida. Então, ele era muito barato. Então, você acabou substituindo, né, esses combustíveis vegetais, né? Seja o etanol, seja o óleo vegetal, pelo petróleo. Hoje não, hoje o mundo olha de uma maneira muito mais forte a questão da sustentabilidade, né? E a gente não consegue explicar e não consegue mostrar que quando o americano ou o europeu fala de carro elétrico e diz que é um carro limpo, ele está olhando, né, do posto na roda, né? Ele está vendo só o abastecimento e o carro funcionando. Mas ele não está olhando o descarte da bateria, porque, na verdade, carro elétrico para eles é carro a bateria, para nós carro elétrico é híbrido ou célula de hidrogênio, então a gente acredita na eletrificação, né, de uma maneira muito mais eficiente, mais moderna, né? Ele não vê a fonte que está sendo gerada essa energia elétrica, né? Ele esquece de falar que a ONU fala que hoje mais de 800 milhões de pessoas no mundo não têm sequer acesso à energia elétrica, né? Então, como é que você vai trabalhar uma eletrificação se você precisa de energia elétrica e ela deveria ser de uma fonte limpa e você tem um déficit energético de eletricidade na maioria dos países? Se você andar na África, andar na América Latina, a maioria dos países tem apagões regulares durante o dia, né? Por exemplo, eu fui para a República Dominicana, todos os próprios municipais lá, os prédios do governo, possuem gerador a diesel. Por quê? Vira e mexe, não tem energia elétrica na ilha, né? Então, eles esquecem que a gente hoje tem uma deficiência da energia elétrica, né? A gente não tem energia elétrica suficiente para suprir energia, seja para a indústria, seja para o consumo doméstico, né? A questão da demanda de energia elétrica, ela cresce conforme o país se desenvolve, né? Tanto que a ONU e algumas entidades internacionais medem o grau de desenvolvimento do país através do consumo de energia elétrica, né? Eu não sei se você já teve a experiência de baixar, existe um mapa noturno, mapa mundi noturno. É incrível quando você baixa esse mapa que é da NASA e você olha os pontos pretos que existem no continente africano, no continente asiático, você pega aquela parte mais ao sul, tirando, né? E aqui na América Latina. Então é incrível, né? Como a gente começa a falar de energia elétrica. Se você pôr uma frota elétrica, de onde vai vir essa energia elétrica, né? Inclusive as usinas são soluções para energia elétrica, né? Agora com o biogás, com a questão do bagaço, otimizando, né? Então a gente o setor sucroenergético, se for para o carro elétrico, nós também somos solução. Né? Você vê que aqui no Brasil mesmo, na região da Amazônia, ainda tem muitos apagões, lá tem muita região que não tem energia elétrica. Não chega, como é que você vai abastecer um carro elétrico, entendeu? Então, quer dizer, é uma utopia a curto prazo, né? Não sei a médio e longo prazo como é que vai ser o desenvolvimento das tecnologias, mas fica claro que o etanol é um combustível perfeito, moderno, eficiente para a transição energética que o mundo está querendo atravessar, entendeu? Então, a gente tem que olhar de uma forma muito mais contundente para o Brasil, né, nessa questão, e a gente precisa, né, o governo nosso, a nossa indústria, o próprio brasileiro, mostrar que nós somos uma solução. A gente tem, às vezes, pessoas, não só brasileiros lá fora, jogando conta por interesses, né? Então, a indústria automotiva mundial, ela não enxerga o etanol como um combustível. Ela está agora começando, algumas sim, né, como Nissan, a própria Toyota que fez o híbrido flex, mas quando você fala de mercado mundial, ainda a gasolina e o diesel é o que eles estão falando, e agora falando da eletrificação, né? Você está escutando aí algumas empresas
multinacionais aí, ou dizer que até 2030, 2040, toda a produção dela vai ser carro elétrico, entendeu? Agora, carro elétrico a bateria, o carro elétrico híbrido, o carro elétrico célula de hidrogênio, que é super eficiente. Então, acho que a gente tem que realmente comunicar melhor e mostrar através de estudos, de números, né? O primeiro mundo faz muito isso, né? Ele contrata muita universidade, pesquisadores, para apresentar os estudos e trazer números dizendo, não, vocês estão enganados, entendeu? Não é bem assim, né? Eu falo até a questão do açúcar, eu fico tentando entender como é que um adoçante natural é pior do que um adoçante artificial. Eu pergunto para tudo quanto é cientista isso aí. Não, é Eu falo, verdade, me explica, né? num mundo que está caminhando para o natural, para o orgânico, você falar que um adoçante artificial é melhor que um adoçante natural. E você vê que antigamente não tinha nada de artificial, tudo era natural. E a gente não sabe de nenhuma história de que a coisa foi prejudicial para aquela época, né? O problema é a quantidade hoje, Tudo em que as excesso, pessoas... qualquer coisa em excesso. Qualquer coisa. Até água em excesso, o corpo entra em colapso, se você tomar muita água. Tudo em excesso, a gente tem que ter. É ruim. Agora, o Castellari, a gente sabe que o setor sucroenergético ele é um guerreiro dentro da economia do Brasil, né? Porque é sempre quando o setor precisa, o Brasil precisa de alguma coisa, o setor vai lá e responde, né? Nos anos 80, 70, 80, quando tem o problema do petróleo, o Brasil respondeu através do Proálcool. Quer dizer, salvamos a nação naquela época e assim mesmo o pessoal não deu o valor merecido, né? E agora, a gente viu que nos anos 90, 2000, foi uma época que estava falando em crescimento do setor, de abrir mais unidade, nós estávamos com 400 unidades, 400 e pouca unidades, ia para 500 e pouco, e de repente a coisa foi caindo, o setor foi sofrendo, usinas foram fechando, entrando em RJ, e hoje a gente tem aí umas usinas funcionando a faixa de 300, 300 e poucas, né? E a maioria delas ainda que quando estão aí, estão com problema financeiro. E olha que o setor tem respondido com o preço excelente do etanol e do açúcar. O que você acha que está faltando para poder realmente tocar no coração do governo, do modo geral, para que eles possam respeitar o nosso segmento? Bom, primeiro você falou tudo, eu não conheço nenhum setor da economia brasileira mais resiliente do que o setor de cana-de-açúcar, né? Assim, é inacreditável como a gente se reinventa, a gente diversifica, a gente segmenta setor e a gente trabalha aí, né, criando... E gera novos produtos do mesmo negócio, da do mesmo negócio, é uma economia circular, né? Não se perde nada da cana hoje em dia, se aproveita praticamente tudo, né? A palha da cana que era um problema, você viu aí, ó, tirou a solução. Então, não, você fala, né? A vinhaça, por exemplo, que sempre para nós foi solução e para os outros foi problema, nós arrumamos outra solução para ela, que é a biodigestão, né? Então, você vê aí a Raízen, né, inaugurando uma planta de mais de 20 mega, usando vinhaça, torta e outros resíduos para produzir biogás. Esse biogás pode mover uma frota de trator, de caminhão, ou pode mover turbina para gerar energia elétrica, ou pode ser encanado e servir as residências no entorno da usina. Então, quer dizer, é um setor muito resiliente. As crises que a gente passou, elas foram criadas, boa parte, por políticas públicas equivocadas, né? Então, eu acho que o setor está num caminho bom, ele está num caminho legal, tem o RenovaBio vindo. Eu acho que se o governo seguir, né, esse caminho que foi criado, né, pelo presidente Michel Temer naquela época, com a aprovação da lei do RenovaBio, né, que foi costurada aí junto com o setor, junto com outros setores de energia, porque ele não é uma política pública criada para o setor de cana-de-açúcar, ele é uma política pública criada para o setor energético brasileiro, né? Então, eu acho que se a gente conseguir manter esse caminho, conseguir consolidar o RenovaBio, né, num mundo que busca, né, essa questão de baixo carbono, de precisar, quem polui, comprar esse crédito de carbono, né? Então, se a gente conseguir emplacar isso aí, tornar isso aí realmente um programa de sucesso, o que está caminhando para ser isso, visto o primeiro ano do RenovaBio durante a Covid, foi bom, né? Poderia ter sido muito melhor, né? Então, eu acho que o que a gente precisa realmente hoje do governo é isso, é manter uma estabilidade na política pública, né? A Petrobras, como dizem, não ser usada novamente
como foi usada no passado, né, para controlar preço, seja para cima, seja para baixo. Acho que tem que ter uma previsibilidade, né? O mercado ele se move muito bem. Segundo o presidente Bolsonaro, ele não interfere no preço. E realmente a gente teve mais um momento aí, quer dizer, todo mundo está engolindo seco. A iniciativa privada responde muito à previsibilidade, né? Se ela vê que tem uma previsibilidade, que ela consegue fazer o investimento, que ela vai ter o retorno desse investimento, com certeza os investimentos vêm. Falta de dinheiro não existe no mundo. Existe a questão de bons projetos, ou previsibilidade, ou segurança jurídica. Então, o mundo não pode mudar, né? O Brasil, principalmente, não pode mudar, né? A economia tem que ter uma direção, ter uma previsibilidade, independente de qual presidente está lá. E a insegurança jurídica, ela atrapalha muito, né? Então, eu acho que o setor hoje ele depende muito, né, dessas políticas públicas darem certo, porque hoje nós somos, vamos dizer assim, a segurança energética do Brasil passa pelo setor sucroenergético, né? Hoje nós respondemos aí por 18% da matriz energética brasileira, né? Quer dizer, é bastante. Não é pouco, né? Não é pouco, não, entendeu? E a gente acha que o mix é que é importante. Nós não somos contra nenhum tipo, né, de fonte de energia solar, eólica. Eu acho que nós somos complementares, né? A hidráulica. Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. O Brasil tem conjunto. condições para isso, né? Nós temos condição de ter todos. Eólica lá no Nordeste, que está caminhando a passos largos, né, com vento na proa, né, do barco. Você vê a energia solar aí, segundo informações que eu tive, já chegando, parece que em 8 gigas, quase meia Itaipu já sendo produzida com energia solar, né? Então, quer dizer, você vê, todos os setores têm espaço para crescer, porque eles são complementares, né? Você veja o nosso setor, quando as hidrelétricas estão na época de seca, com baixa produção, entra o setor sucroenergético para injetar essa energia elétrica. E dá conta do recado, hein? E dá conta do recado, e só não dá mais conta do recado por falta de infraestrutura de transmissão. Você sabe disso, que um dos grandes gargalos, né, das usinas produzirem e distribuírem energia elétrica é a infraestrutura de distribuição, que ainda é carente no Brasil, né? Então, tem usinas que não conseguem se interligar na rede, e por isso acabam não cogerando, né? E o que nos deixa muito tranquilo, né, que a parte tecnológica do setor ela vai muito avante, né? Porque a gente vê que cada ano que passa aumenta-se a produtividade e mesmo quantidade de terra, né, por tonelada, né, por hectare, né? Vai aumentando e não amplia a área terrestre, mas amplia a produção da capacidade de cada tonelada. Ah, não, com certeza, né? O setor vem investindo bastante em tecnologia, né? O próprio Apla, além do projeto de promover a exportação nossa, promover máquina, equipamento, o setor em geral lá fora, nós criamos aqui em Piracicaba, junto com o poder público, junto com o governo municipal e junto com o governo estadual, o Parque Tecnológico Piracicaba, né? Então, hoje a gente está aqui com mais de 100 empresas instaladas no Parque Tecnológico. A gente atinge mais, acho que deve ter hoje uma média, estou fazendo um censo agora, então não sei o número exato ainda, mas a gente tem mais de 60 ou 70 startups instaladas aqui dentro, né? Temos várias âncoras, como a própria Raizen está instalada dentro do perímetro do Parque Tecnológico. No núcleo do Parque Tecnológico, nós temos 15 empresas desenvolvendo projetos, nós temos 7 hubs de inovação na cidade, criados aqui em Piracicaba para o agronegócio. Então, quer dizer, nós estamos reinvestindo, investindo e buscando soluções para problemas, para otimizar a produção, baixar custo, melhorar, fazer mais com menos. Com certeza, esse é o grande segredo aí que a gente vem enfrentando, e Piracicaba vem se consolidando nisso aí, com a nossa irmã aí, Sertãozinho, né? A gente tem uma conexão muito forte, Piracicaba-Sertãozinho. Eu falo que de Piracicaba a Sertãozinho a gente tem a Avenida da Cana, porque eu saio daqui de Piracicaba para visitar os meus amigos aí em Ribeirão, Sertãozinho, é cana dos dois lados, daqui até aí. Então, para mim, é uma avenida da cana, né? E que interliga esses dois grandes polos de desenvolvimento, e a gente vem trabalhando fortemente nessa questão de desenvolvimento de tecnologia. O Parque Tecnológico Piracicaba, reconhecido oficialmente pelo Estado de São Paulo no Sistema Paulista de Parques. Nós estamos entre os 4 primeiros parques a serem credenciados. Foi Ribeirão Preto, São José dos Campos, Piracicaba e Sorocaba, né? São José foi o primeiro parque a se credenciar e nós vemos logo na sequência. E a gente está aqui com muita inovação acontecendo. Inclusive,
Nós estamos começando agora um estudo aí muito interessante, que eu acho que vai dar frutos de uma coisa que muitas pessoas já buscaram, parece que agora estão encontrando uma solução, que é a questão da mistura do diesel com álcool. E tem uma empresa aí que está acabando, está em fase de testes, mas acho que ela encontrou um caminho aí para conseguir fazer uma mistura de diesel com etanol. Você imagina isso aí, o que vai ser para as nossas usinas, hein? Que coisa boa, né? Você conseguir Mais uma substituir. fonte, né? Eu Não, costumo, vai usar um combustível fabricado na usina e vai economizar 10, 15, 20% de diesel. eu costumo dizer para o pessoal aqui de Sertãozinho que nós temos uma vantagem muito grande, né? Que nós não precisamos se preocupar com nada, só seguir o que Piracicaba faz. A Piracicaba desbrava e a gente já entra e aproveita o bonde, né? Nada, nós andamos par e passo aí de mãos dadas. As empresas aí são fantásticas. A gente tem um orgulho Claro, isso não resta dúvida. de ter várias participando, né, do nosso programa de exportação aí, que hoje, para você ter uma ideia, nós temos esse programa está fazendo 14 anos, né? Nós começamos em 2007 e tem empresa nossa que faz parte tanto de Piracicaba quanto aí de Sertãozinho, ou de Araras, Araraquara, de várias cidades, Araçatuba, que não exportavam praticamente nada, quando exportava era muito pouco, e hoje tem empresa que está com 30%, 35% da produção dela destinada para o mercado externo. Então, quer dizer, quando a coisa aqui tá ruim, lá fora tá bom, né? Você não pode pôr os mesmos ovos na mesma cesta, né? Isso aí já dizia nossos tataravós, né? Então, Sempre eu foi acho, assim, né? eu acho muito interessante isso aí. O Apla contribuiu muito, lógico que ele é só uma ferramenta. O mérito é das empresas, né? As empresas realmente investiram na questão de exportação, se prepararam, se capacitaram, fizeram material, né, na língua do país que ela vai visitar, aprenderam a vender, criaram redes de distribuição. Então é fantástico você ver esse conjunto aí hoje que participa do nosso programa de exportação, que chega a 100 empresas, desde uma WEG, uma Siemens, até TGM, Eu ia te DMB. perguntar, eu ia te perguntar o seguinte, né? Você é o cara que apresenta as nossas indústrias lá fora. E como que está neste momento de pandemia? Como que está a América Latina? Como que ela está a situação deles? Eles também estão enfrentando muita dificuldade ou eles estão realmente acreditando? Porque principalmente as nossas empresas estão exportando ainda para esses setores desses países da América do Sul? Olha, o problema do Covid existe no mundo inteiro, todos eles estão passando por grandes problemas internos de saúde, mas o setor também lá fora não parou. Não parou, né? Não, eles não pararam. Lógico que eles não estão recebendo visitas por conta né, dos protocolos e tudo, mas eles continuaram funcionando. Alguns investimentos maiores, mudanças muito grandes, foram postergadas, não assim, eliminadas do plano das usinas, mas postergadas, adiadas. Mas alguns investimentos menores de modernização, de até aumento, às vezes, de capacidade pequeno, com pequenos investimentos, não investimentos vultuosos, continuaram a ser realizado por essas usinas. As nossas usinas, o ano passado, as nossas empresas, o ano passado, venderam mais de 550 milhões de dólares para fora, exportação. Esse ano aqui já está com uma exportação interessante. E o que vem acontecendo é o seguinte, não é só o Brasil que não está visitando, né? O mundo não está visitando. Então, você acaba se voltando para quem você tem mais confiança, mais segurança, mais conhecimento. Então, a gente tem tido uma procura muito grande, né, das usinas que a gente criou relacionamento junto com as nossas empresas lá fora para compra de equipamentos, reposição de peças, reforma de máquinas e equipamentos. Então, está muito interessante que a gente está conseguindo, através, não de encontros muito virtuais, a gente fez algumas rodadas, inclusive, fizemos alguns seminários, mas esse B2B, esse contato entre a usina e a empresa vem acontecendo, a gente vem cotando, a gente vem vendendo. Então, lógico que teve um pequeno impacto aí na exportação por conta da pandemia, da retração do mercado, mas a gente manteve aí, as nossas empresas mantiveram as exportações, têm conversado com as usinas lá fora e têm conseguido vender. Inclusive, tem usinas procurando a gente para contato com mais empresas. A gente recebe sempre
contato dessas usinas que a gente criou, relacionamento lá fora, falando, olha, o Apla não pode ajudar a gente, nós estamos precisando desse equipamento, daquele equipamento, daquele Qual é o serviço. tipo de equipamento que mais vende lá fora? Olha, a parte de serviço na área de extração a gente vende bastante, vende-se bastante a questão de turbinas, reformas de equipamentos na área de geração. A gente diminuiu bastante a venda na parte de caldeira, destilaria, equipamentos maiores, né? Diminuíram não só as vendas nossas, mas de todo mundo, porque o pessoal segurou um pouquinho esse mercado. Ele teve um boom de 2009, 10 até 2012, 13, depois ele foi retraindo porque não teve grandes expansões. O pessoal prefere manter a reforma do que ampliar ou colocar um novo, né? Na verdade, às vezes faz um retrofit na caldeira e vai tocando. A gente vende bastante filtro, bastante peneira rotativa, vende muita parte agrícola, né? Arado, grade, implementos agrícolas a gente vende bastante, tem uma grande procura. Em geral, automação se vende bastante também, a gente tem aí uma procura de automação grande. Praticamente toda a cadeia de equipamentos nossos a gente consegue atender lá fora de uma maneira ou de outra, né? Então, vende-se bastante. O mercado mais forte nosso é a América Latina, né? Dos Estados Unidos para baixo, mas mesmo assim a gente exporta para outros países, Ásia, África, né? A Interunion, há pouco tempo, vendeu uma turnkey completa lá de uma destilaria de etanol usando batata doce como matéria-prima, para o Sudão, negócio bacana, um projeto muito bacana. Aqui no Brasil não deu certo o negócio da batata doce, né? Não deu. Lá eles estão apostando, lá compraram equipamento, a usina que comprou equipamento já produz etanol de cana-de-açúcar e optou por ter essa produção diversificada do etanol, mas eles estão tentando fazer um etanol um pouco mais fino, segundo eles lá, pelo que eu entendi, não é carburante. Ô, Castelar, a gente sabe que o estado de São Paulo ainda é o maior produtor de açúcar e álcool, né? E agora a gente vê que tem uma briga, né, pelo segundo lugar entre Minas Gerais e Goiás, ali, Mato Grosso. Como que você vê isso? Você acha que nós temos... Quais são os estados que têm mais chance de crescer aí nesses últimos tempos? Porque São Paulo praticamente já não tem mais espaço, né? São Paulo, né, vamos dizer assim, a expansão da cana-de-açúcar para o Centro-Oeste, ela aconteceu principalmente porque São Paulo já estava meio que no limite esgotado, aí esgotado, né? Que o pessoal, quando olha São Paulo, ele vê muita indústria, mas a gente esquece que São Paulo é um estado agrícola, né? A gente tem produção de laranja, tem produção de seringa, eu não sabia, seringueira, nós somos os maiores produtores de seringueira. Eucalipto, né? Eucalipto, a própria cana-de-açúcar, né? Hortaliças e outras coisas. É um estado agrícola, né? E a gente não teve. Eu acho ótima essa competição entre os estados, né? Porque o Brasil cresce com isso, né? O setor ganha com isso, né? E todos eles estão indo muito bem, todos eles estão muito bem administrados, o segmento em cada, né, nos setores lá, o setor nosso em cada estado está muito bem organizado, né? Os sindicatos, as associações são muito bem estruturadas, né? Você vê Minas Gerais indo super bem, você vê Goiás indo super bem. Eu acho que todos têm. A gente teve um crescimento um pouquinho maior onde tinha milho, né? Que você viu que saíram as usinas, né, de milho. Isso aí deu um impulsionamento para o setor, principalmente na produção de etanol. Aproveitaram, né? A safrinha do milho, né? Começaram a ver que o milho estava barato, vamos fazer o que com esse milho? Vamos fazer etanol, né? Então, eu acho que essa competição está super acirrada, é difícil dizer aí quem que vai conseguir crescer mais. A única coisa que a gente não está enxergando são projetos novos de cana-de-açúcar, né? A gente não vê projetos de usinas novas de cana-de-açúcar saindo em nenhum dos estados, né? A gente vê muito aí, o que saiu de coisa nova foi as usinas de milho ou as flex, né? E a gente vê, sim, expansão de produção nas usinas já existentes, né? Existem usinas tentando recuperar aquelas que estão em RJ, né? Isso. Então, eu acho que a gente vai trabalhar muito a questão de aumento da capacidade instalada das usinas existentes, né? Mas a gente não está vendo uma expansão de novos projetos, né? Isso aí que é uma coisa que ainda não aconteceu
e vamos ver com a questão do RenovaBio como é que isso aí vai caminhar nos próximos anos. Porque a gente fica muito triste, né? Porque, por exemplo, você conhece a usina São Fernando, uma bela de uma usina, né? Tem uma capacidade industrial fantástica. Depois você tem aquela usina de São Simão, lá onde foi inaugurada a abertura da ferrovia, lá do Porto. Tem aquela usina lá que era do Zé Carlos Andrade, muito boa, nova, perfeita, parada. Isso deixa a gente muito triste, né? Porque, na verdade, a gente torce tanto pelo setor, a gente vive tanto o setor, e, de repente, a gente vê essas coisas acontecendo, né? E, ao mesmo tempo que vai deixando as usinas todas, a gente começa a ver grupos adquirindo, né? Como o caso agora da Raizen, que adquiriu as 11 usinas que estavam ligadas à Biosev, né? Então, como que você vê isso daí? Bom, eu acredito que com essa questão aí, se o RenovaBio realmente impulsionar o mercado nacional, o mercado internacional começar a acordar, como você vê aí, Tailândia misturando etanol, China começando a querer misturar, retraiu por causa da Covid, agora vamos ver como é que volta. Você vê a Índia começando com 10% e já adiantando que vai mesclar 20%, né, antecipando a data da mistura de 20%. Então, se o mundo começar a acordar na questão do etanol e a gente conseguir emplacar o etanol como um combustível moderno e de futuro, eu acredito que essas usinas com certeza vão ser recuperadas, né? Muitas usinas menores acabaram sendo absorvidas por usinas vizinhas, né? Então, eu não acredito que as usinas menores voltem a funcionar, porque é uma grande vizinha e acabou absorvendo a cana. Você sabe que quando se vende uma usina, se vende a cana e não a usina, né? Exatamente, a gente vê a UTI, né? Então, A eu logística. vejo a logística. Então, o que acontece é o seguinte: qual é a vantagem nossa? Eu não conheço nenhum setor onde os atores são mais apaixonados pelo que eles fazem. Não conheço, entendeu? Quem trabalha Vem com de família, cana-de-açúcar né? vem de família, a pessoa realmente ama, né, o setor, e a cana-de-açúcar realmente é uma planta fantástica. Quem se envolve no setor se apaixona e não consegue sair mais, né? Você fica preso ali no setor, Nós estamos dentro. no bom sentido, né, Alex? No bom sentido. Então, eu vejo uma recuperação aí, né? A concentração ela foi natural nos últimos anos, né, do setor. Você viram que vários grupos foram se fundindo, né? Você viu lá BP se fundindo, você viu a Raizen agora se fundindo com a Biosev. Então, você vê essa movimentação da concentração do setor. Ela já não é uma coisa nova no setor, ela já vem aí há 5, 6, 10 anos acontecendo. Esses grandes players estão se modernizando, estão né, capacitando e vindo jogar de igual para igual, às vezes até com a indústria hoje, né, do petróleo. Você vê aí a fusão da Cosan com a Shell, criando a Raizen, né, uma empresa que mostra que a gente tem capacidade de ser uma multinacional, né, de trabalhar não só no mercado brasileiro, né? Você vê aí a Raizen indo para a Argentina, você vê a Raizen agora começando uma internacionalização fantástica, começando a abrir escritório em alguns países. Ela acabou de abrir escritório na Colômbia e deve continuar esse plano de internacionalização e expansão que o novo CEO, o Mussa, tem feito com grande habilidade, né? A gente vê aí uma tendência disso aí. A gente vê a Raizen falando de venda de tecnologia 2G, então você vê como que é interessante, né? Ela não vai vender só o etanol, ela também quer vender a tecnologia 2G, né? Que ela fez aí o learning curve dela, a curva de aprendizado na questão do 2G, e já está aí pronto para ser, vamos dizer assim, né, multiplicado, inclusive para outros países. Você vê a Raizen falando disso aí. Então, você vê que a diversificação do setor é fantástica, né? Você vê o setor saindo de um engenho de açúcar, né, de 1.500 para uma indústria moderna, uma indústria moderna, eficiente, sustentável, né? Então, é muito interessante. Quem acompanhou, né, o setor há anos, vê que as mudanças são significativas e grandes. Quando a gente fala de negócio, né, a gente entende a situação do setor hoje, dessa globalização, né, dessa adquirir umas usinas da outra, mas a gente fala que a parte romântica do setor sucroenergético era do passado, quando as usinas elas faziam parte da sociedade da cidade, né? Então, eram famílias ali, uma
da outra, né? Então, eu tive, naquela época, nos anos 80, 70, eu tive a oportunidade de participar de eventos do encontro de famílias que eram produtores de cana-de-açúcar, né? Então, você sabia, família tal, fulano de tal, tal. E hoje a gente já não fala mais isso, mais das famílias. Hoje a gente fala em grupo, né? Grupo tal, grupo aquilo. Quer dizer, a parte de romântica que tinha, né? Porque a usina ela participava dentro da cidade, fazia suas festas de fim de ano, tinha os seus jogos de futebol. A cidade precisava de alguma coisa, a usina estava lá contribuindo sempre. E o dono da usina ele também fazia parte da sociedade, coisa que hoje não tem mais, né? Quer dizer, acabou, porque a usina hoje ela se tornou um grupo, né? E geralmente o grupo é internacional, e você não tem mais contato a não ser profissionalmente. Não é, isso é o que eu falo, quebrou esse encanto, né? Acabou, né? Mas fazer o quê? É o progresso, né? Faz parte do jogo, né? É só a gente lembrar que a cana-de-açúcar foi a primeira indústria de transformação do Brasil, né? E chegou a ser a líder, né? Ela rendia mais para a coroa do que ouro, né? Era o ouro Exatamente, branco. né? Então, quer dizer, faz parte da história do Brasil, faz parte da história de muitas regiões, né? Como a nossa região aqui de Piracicaba, como a região aí de Ribeirão Preto, né? E a gente viu uma indústria metal mecânica florescer em volta delas, né? Nos anos 1800 e pouco, 1900, a gente viu essa indústria florescer, né? E a gente esquece que a gente sempre esteve na vanguarda, né? Se você olhar aqui em Piracicaba, em 1930, se eu não estou enganado, 1920 e pouco, o João Botini já tinha uma locomotiva movida a etanol, tinha um avião movido a etanol e tinha carro movido a etanol. Então você imagina como a indústria é avançada, por mais que, né, que o pessoal fale, né, que enxergue a gente como ainda naquela época, né, do senhor feudal aí, que nem você estava falando, mas imagina, né, a gente sempre foi muito à frente do tempo, né? Até mais, né? A gente achava que o etanol, como dizia Ford, o etanol ele falava que era o combustível do futuro, né? Quer dizer, você imagina, em 1910 ele estava falando isso aí. Nós estamos falando hoje, nós estamos falando que hoje o etanol é o combustível da transição energética, é um combustível moderno, eficiente, limpo, sustentável. Como que você vê a entrada dos países internacionais no setor? Né? A gente vê, por exemplo, a China adquirindo usina, a gente viu a Índia acabando adquirindo usina no Brasil, e outras, os franceses, através da Luiz Dreyfus. Como que você vê essa entrada? Você acha que foi positiva ou não? Olha, eu analiso da seguinte maneira: nós tivemos aquele tempo da entrada dos estrangeiros para trabalhar aqui no Brasil, né, para operar no Brasil as usinas, e a gente vê que dependendo da estratégia deu certo, dependendo da estratégia não deu tão certo, né? Então você vê aí quem entrou no setor não com 100% ou com todo o controle da usina, hoje está aqui trabalhando no Brasil. Quem entrou com controle muito forte, né, com 100%, comprando realmente o grupo como um todo e não ficando sócio no começo, realmente teve algumas experiências que não deram certas, né? Então você vê que teve algum desembarque no meio do caminho, né? A Tereos foi embora, a Dreyfus agora também está sendo absorvida, né? Então você vê alguns A Nuca movimentos está à aí. venda. A Nuca está vendo, então, porque cada país tem sua particularidade, você tem que aprender, né? Mas eu acho que, por exemplo, a Tereos saiu muito bem quando ela vendeu a parte dela da usina, né? Ela não saiu mal, ela estava bem, né, com o Grupo Guarani. Ou melhor, a Petrobras desembarcou, né? Desculpa. A Petrobras desembarcou e a Tereos ficou, ele está indo super bem, o Grupo Guarani vai bem, né? Então, eu acho que são essas. A Shell veio, se juntou com a Cosan, olha aí o sucesso que está, entendeu? Então, eu acho que essas fusões, quando você junta a experiência brasileira com a experiência internacional, você tem um ambiente muito rico, né? E próspero. E a gente vê que o que a gente não vê, e que eu gostaria até de começar a ver, é o brasileiro, às vezes, saindo para investir lá fora, né? De ter grupos nossos comprando ou adquirindo, né, usinas fora do Brasil, porque existem grandes oportunidades lá. Eu que viajo, né, aí para toda parte do mundo, para você ter uma ideia, desde que o Apla foi criado, nós fizemos mais de 110 missões internacionais e atingimos quase 50 países, visitando países às vezes mais de uma vez.
E a demanda que a gente tem de lá é, ó, nós temos terra, nós temos usina para vender, nós queremos que vocês venham operar aqui, venham trabalhar com a gente. E o brasileiro, lógico, com essa quantidade de terra que a gente tem, já conhece o modus operandi aqui no Brasil, fica mais preso. Mas você olha países menores, né, como Colômbia, que tem operação no Brasil, tem operação no México, você vê a América Central, os grupos têm operação em diversos países, né? Então, eu acho que os grupos brasileiros, lógico que a concentração aqui é muito mais fácil você crescer aqui, tem espaço para crescer, mas às vezes você começar a olhar de um modo um pouco mais agressivo o mercado internacional, né? E começar realmente a internacionalizar a nossa indústria. A parte geográfica lá fora dos países da América aqui, elas são boas quanto a do Brasil? As terras são linha plana ou são tipo igual do Nordeste? Não, são excelentes, assim, é que não tem tanta quantidade, né? Por exemplo, você pega, os países são menores, né? E você, às vezes, hoje a expansão nesses países fica complicado. Você pega lá a Colômbia, onde a concentração da cana-de-açúcar é numa região que chama Cauca, né? Na cidade de Cali, ali, você tem mais ou menos uns 220 mil hectares de cana e não tem mais o que crescer, né? Eles tentaram se aventurar para uma outra região, que é um tipo um cerrado, que é uma outra região mais perto de Bogotá, tem uma usina lá e que acabou não dando muito certo, ela está inclusive em recuperação lá, judicial, era da petroleira, da Ecopetrol, estavam até procurando um grupo brasileiro que quisesse operar essa usina lá e acabou não dando resultado. A usina hoje, se eu não estou enganado, é propriedade de 2 bancos que foram os grandes investidores do projeto. Então, tenho México, tem várias áreas que são planas, o problema lá que a gente enfrenta um pouquinho é a questão fundiária, que lá ninguém pode ter mais que 10 hectares de terra, então você tem grande quantidade de fornecedores de cana-de-açúcar, o que dificulta um pouquinho, né, o trabalho agrícola. Mas são boas. No Peru, por exemplo, tem região lá que com cana irrigada está colhendo 220 hectares de cana, 220 toneladas por hectare. Muito bom, hein? É muito bom, né? Imagine, você ter lá uma produção. Então, quer dizer, existem grandes oportunidades lá fora e que, às vezes, quem absorve por exemplo, tem grupo colombiano que tem usina no Peru, como tem aqui O no Paraguai Brasil. está entrando agora também com algumas usinas lá, né? O Paraguai também está buscando, né? Porque lá no Paraguai as usinas são muito pequenas, eles gostariam de usinas um pouco maiores e lá eles acabam não conseguindo, né? Não sei por quê. Mas você vê essa movimentação aí de alguns países, de alguns grupos açucareiros, né, de sucro energético, tendo operações fora do país sede deles, a gente não vê muito brasileiro, tirando a Odebrecht, que tem aquela operação em Angola, né? É a única usina que tem operação brasileira fora do Brasil. É verdade. Tá aí, né? Eu acho que foi muito bom esse bate-papo. Tem mais alguma novidade que você possa estar falando com a gente, Castelar? Olha, nós estamos aqui tentando montar essa questão de continuar ajudando as empresas a exportar, mesmo sem podendo viajar, né? E estamos com Mudou algumas tudo ações, agora, né? mudou tudo. Então, nós estamos tentando algumas ações aí virtuais, algumas rodadas de negócio virtuais, divulgando bastante as nossas empresas, e a gente deixa à disposição aí o Apla para as empresas que ainda não fazem parte do projeto, né? Você sabe que o projeto ele não tem um custo fixo elevado, ele é muito barato, se você for ver, é só o custo de participação. Quando a gente organiza as missões, a empresa só paga a passagem aérea, a hospedagem dela e a alimentação, e a gente divulga, né, o setor, você sabe, aí o que eu falei, nós fizemos mais de 110 missões internacionais, a gente faz viagens com 25 a 45 empresas, você imagina, é uma delegação brasileira fantástica, que você vai e leva toda a cadeia produtiva, né? Então a gente deixa à disposição, a gente está com várias ações aí virtuais e, ao mesmo tempo, planejando aí para recuperação e partir com tudo a hora que as fronteiras forem abertas. Nós temos que se adaptar a esse novo sistema, né? Porque de primeiro a gente viajava, ia, batia papo pessoalmente, que nem essa matéria mesmo. Fosse outra época, eu estaria aí junto com você aí conversando. E Né? a gente aí no estúdio, né? E hoje no estúdio. E hoje nós estamos aqui, né? Tivemos que aproveitar algo que já existia há muito tempo, mas a gente não dá muito valor, né? Que é através da internet, né? Hoje você fala com o mundo inteiro, sem sair da tua sala. Então, isso foi muito Exatamente. bom. É que eu falo, tem coisas que vêm e acabam melhorando, né?
Eu fico muito feliz. Mas nada tira aquele abraço fraterno, aquele cafezinho com açúcar, né? Do depois, o bate-papo. Isso aí está prejudicado, a gente sente muita falta, né? É igual nós aqui, né? Você sabe que o Prêmio Visão, né? A gente não fez o ano passado, porque não podia estar presencial. Aí a gente começou a fazer em live, né? Então, estamos fazendo em live para poder esperar a hora que puder liberar para a gente poder estar todo mundo junto. Mas está indo super bem, eu tenho acompanhado, fiz parte aí do seu você viu, técnico. Eu agradeço muito o convite, fiquei honrado aí de ser convidado por vocês. E a gente está vendo, estamos divulgando. A vantagem é que a divulgação, ela seja ela por modo virtual ou presencial, ela acaba sendo efetiva, né? O que é difícil verdade. Só é o relacionamento que fica mais difícil, né? O cafezinho, o bate-papo. Agora a gente tem que entender que isso daqui veio para ficar, né? Agora não tem. Agora, mesmo a hora que voltar a liberar, você só vai sair para viajar só se for em último caso mesmo. Com certeza. Eu até falo para o pessoal o seguinte, eu acho que antigamente a gente fazia 2, 3 viagens para fechar um negócio. Hoje nós vamos fazer a primeira para estabelecer a relação, o contato, mas a parte técnica de negociação, ela acaba sendo muito agilizada com essa questão do virtual. Você digitaliza, manda documento, a pessoa assina, manda de volta e assim vai, né? Sabe o que o pessoal aprendeu agora? Que a gente já tinha isso aí, que nem você falou, né? São ferramentas que a gente já tinha. Hoje o cara filma lá o equipamento para mostrar o problema, o cara olha daqui, consegue mais ou menos ver, entendeu? Então, quer dizer, muito fácil. Eu ia falar isso para você. Tem um amigo nosso que é empresário, que ele vende equipamentos usados, e ele montou até um estúdio lá na empresa dele, e tem um baita no telão. Então, quer dizer, lá ele entra em contato com o cliente, mostra o equipamento, o cara tira a foto da parte, quero ver isso, quero ver da parte detalhada que ele acha que é interessante, manda para ele falou, provado, fecha negócio. É isso entendeu? Aí. É isso ele aí. Só vem aí, se ele quiser vir só para oficializar, ver realmente presencial, mas a venda hoje dele, o pessoal não vem mais na minha empresa, eu mando tudo pela internet aqui. Mas olha, eu vou falar para você, eu tô há 1 ano preso aqui, e antes a gente ficava 10 dias por mês fora buscando oportunidade. Isso aí foi prejudicado. Isso aí você não consegue fazer virtualmente. Não tem jeito. Relacionamento, espaço, porque nada melhor do que você estar no lugar, né? Inclusive, falando disso, eu participei de um videoconferência sobre o agronegócio e uma das coisas que o pessoal estava reclamando, né, que falta muita divulgação do agronegócio, que as pessoas não conhecem. Então, a maior parte dos jornalistas, eles não sabem o que é agronegócio. O cara não sabe nem o que vai perguntar para a gente. Então, devíamos pegar esse cara, trazer no campo, falar, isso aqui é agricultura, isso aqui mostrar como funciona o maquinário, como que é o campo, porque ele só vendo, ele vai entender. Agora o cara nunca viu a gente na vida, a hora que vai ter um seminário, ele chega lá para fazer entrevista, não sabe nem o que vai perguntar. Não sabe nem o que vai perguntar, exatamente. Mas olha, parabéns pela iniciativa, vocês sempre inovando aí, né, se reinventando na mídia. É necessário. Resiliente aí, forte, com o setor de cana-de-açúcar, né? Então, a gente que agradece aí por tudo que você fez até hoje, viu, Alex? É super importante o seu trabalho para o setor, porque a divulgação é muito importante, é o que você falou. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, que eu sei que a gente sempre que precisar pode contar com você, eu sei disso. E eu fico muito feliz porque de compartilhar esse conhecimento que você tem para com a gente e para todos aqueles que vão nos acompanhar aqui através desse bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço. Espero brevemente a gente poder estar em Piracicaba aí para poder estar batendo papo pessoalmente, querido. Com certeza. Deus te abençoe. Saúde para todos. Amém.